Olá, hello, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Miguel Nenevê, eu sou professor de literatura de língua inglesa na Universidade Federal de Rondônia. Eu fiz doutorado em literatura canadense, fiz mestrado em literatura anglo-americana, na poesia, e fiz pós-doutorado em tradução, mas eu trabalho com literatura de um modo geral, inclusive no mestrado que nós temos em estudos literários. Eu tenho trabalhado nesse mestrado e no mestrado em letras também. Literatura é algo que a gente gosta de discutir, sobre o qual gostamos de conversar, e eu acho interessante que a gente pense na literatura como algo também prazeroso. A gente diz, vamos estudar agora introdução aos estudos literários. Aí sempre tem uma pergunta assim, o que é literatura? O que são estudos literários? E muitas vezes eu acho que não é tão interessante você definir, mas você viver, você sentir. Mas como nós somos também profissionais, como esse curso é para professores que pretendem trabalhar com literatura, é interessante que a gente tenha algum conhecimento um pouquinho mais aprofundado. É ótimo que sejamos excelentes leitores, mas é também interessante que a gente saiba discutir de uma forma um pouco mais científica as questões de literatura. Eu tenho aqui, por exemplo, um livro é um livro, talvez vocês já viram esse nome dessa autora, Alice Munro, que é uma autora canadense, a última ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura. Então, é literatura que são contos selecionados, histórias selecionadas, e aí tenho aqui um livro de história da literatura, que normalmente a gente estuda a questão da história da literatura, e tenho também um exemplo de crítica literária. E a gente vai estar sempre envolvido com isso. Estaremos sempre discutindo, não só lendo o texto pelo prazer da leitura, mas também discutindo o que esse texto envolve, que já temos de história da literatura e assim por diante. E eu gostaria, então, de começar. Aqui nós temos 3 unidades, que a primeira parte é a literatura e homem, depois a segunda, literatura e história, e a terceira, literatura e ciência. Nós vamos, então, também, como nós vamos fazer as avaliações, vocês têm uma apostila que vocês vão receber, tem todas as indicações de leitura, inclusive, e vocês vão receber, então, 2 avaliações, e depois uma avaliação final. Na realidade, então, são 3 avaliações, uma agora no início, mais no início, uma no meio, e depois tem a avaliação final. Vocês vão ser avaliados, então, pela escrita, pela maneira de você olhar um texto, e também aquela questão que a gente chama a possibilidade de você mostrar que você leu, que você tem uma visão também um pouco ampla dessa questão de estudos literários. A palavra literatura, a gente sabe, vem do litera, que é letras, então seria a arte das letras, dá para dizer assim. Não significa que não houve por exemplo, antes da literatura escrita, existia a literatura oral. E existia a questão pictográfica também, com desenhos, então se comunicava com desenhos. Tem muitas histórias que a gente, hoje, pesquisadores tentam descobrir, tentam decifrar, e que não são escritas na realidade, são com figuras, assim por diante. Então sempre houve essa necessidade de comunicação, e comunicação pela arte. Tem muita obra excelente que em literatura oral,
não foi escrita, tem muita obra, a gente chama hoje oratura também, aquela literatura oral misturada com a literatura e teatro. Existe muito na África o desempenho, a performance, junto com a história. Você vai contar uma história, mas ao mesmo tempo você não só conta a história, mas você faz uma performance. Isso também é importante, e isso é muito mais visível nas culturas que não têm ou tiveram mais tardiamente a escrita. Então há muita literatura que ainda não é escrita, mas normalmente a gente chama de literatura, então a arte das letras. Muitas vezes também vocês devem ter visto, algumas pessoas falam que estão fazendo uma pesquisa em, digamos, biologia, depois diz, a literatura na área, na realidade isso aqui, a literatura eles querem dizer a bibliografia na área. Não é exatamente a literatura que aqui nos interessa, na realidade é a literatura como arte. E às vezes eles falam, quando alguns trabalhos científicos colocam a literatura sobre remédio tal, eu já vi na farmácia, quer dizer, ele está falando a literatura no sentido de a bibliografia, os estudos. Não, isso não nos interessa. O que interessa aqui é a literatura como arte. Essa discussão já vem de há muito tempo, né? Os estudos sobre a literatura, a gente sabe que na antiguidade clássica, já Aristóteles, por exemplo, a gente já pode ver o que ele escreveu sobre poética, sobre teatro, drama, tragédia. Uma definição, por exemplo, de tragédia, ele diz que a tragédia é a queda de um herói. Então, Platão também. Então, isso é um estudo antigo, então não é uma coisa nova, essa preocupação em discutir a literatura. E para nós é importante, então, que a gente observe o que foi produzido antigamente e o que nós temos agora também, e que façamos também uma conexão com a arte. Não deixemos de conhecer o que tem sido produzido, o que foi produzido antigamente, mas também o que se está produzindo agora, em termos de crítica e em termos de textos literários. Existe uma passagem interessantíssima, a gente está discutindo agora, por exemplo, a questão da literatura com a sua época, a relação que tem a literatura com o ser humano, com o homem. E tem uma passagem, inclusive, que está na apostila de vocês, que eu acho que é interessante, uma pequena passagem que a gente tirou do Homero, né, da Odisseia, e que ele vai falar, você vai perceber, por exemplo, essa relação com o homem. Eu acho que vocês devem ter visto na apostila, ou vão ver, que ele diz assim, um pequeno trecho que ele diz: depois de terem comido e bebido à vontade, Ulisses exclamou: Demódoco, coloca-te acima de todos os homens mortais. Deves ter aprendido com a musa, filha de Zeus, ou com Apolo, seu filho, pois contas muito bem o destino dos aqueus, tudo o que eles fizeram e sofreram, e as dificuldades que enfrentaram, como eu ali estivesse estado, ouvido alguém que esteve. Então, o que você percebe aqui é essa relação com a história, a relação com o homem, a questão da musa também, e existe uma conexão muito possível, muito visível, e que a gente não pode negar. Ele diz, depois, no final desse trecho que vocês têm na apostila, ele diz: depois, se contares bem a história, declararei sem demora a todo mundo que Zeus
foi generoso contigo e inspirou. Então aí fala também da questão da inspiração, né? Você tem que ter essa inspiração para escrever, a inspiração dos deuses, a questão da musa também, e a questão da relação da história com o homem. E isso que vocês têm aqui na primeira unidade, e que é importantíssimo, essa conexão da literatura com o homem. É impossível desconectar do sentimento. Tem até um poeta americano chamado Ezra Pound, talvez vocês já leram alguma coisa sobre ele, ou escrito por ele, e ele diz o seguinte, que o poeta, eu diria não só o poeta, mas o escritor, ele é uma antena, ele funciona como uma antena da sociedade. Ele vai escrever aquele sentimento que a sociedade tem. Então, a relação da literatura com a sociedade, ela faz esse percurso. Nós vimos, por exemplo, esse texto de Homero. Então, faz um percurso histórico da cultura ocidental e sempre colocando em evidência as questões da época, as ideologias dos diferentes períodos da história humana. Então, não tem como você não refletir um pouco daquilo que você está vivendo naquele seu momento histórico. Essa que é a relação que é importante a gente discutir. Existe eu tenho um crítico brasileiro muito respeitado, que é o Antônio Cândido, que ele vai sempre falar sobre essas influências recíprocas que envolvem a arte e a sociedade. Então, ele vai falar justamente dessa possibilidade de o artista estar numa posição dentro da sociedade, que ele reflete, ele critica, ele pensa no público que vai ler, e tudo isso vai refletir na obra de arte. Ele pode questionar, o poder e assim por diante, dependendo do contexto em que ele está vivendo. Então, o crítico Antônio Cândido, ele é muito importante. Ele foi uma das pessoas no Brasil que chamou a atenção para essa questão da relação que tem a literatura e a arte com a sociedade. É impossível você desconectar. Vocês vão ver que houve um momento na literatura, na crítica literária, que é a chamada nova crítica, em inglês New Criticism, e que queria negar, praticamente lia o texto pelo texto, absolutamente sem contexto. E isso, hoje a gente sabe que é muito, eu acho que é contra sensos, contra o próprio estudo da literatura, você pensar num texto sem o contexto. Então não dá para dizer que você vai ler o texto exclusivamente, analisar, pesquisar, comentar sobre o texto, sem pensar em todo um contexto histórico, o contexto da situação, a questão social e assim por diante. De novo, citando o Antônio Cândido, ele diz, você tem também esse na apostila, mas que é super importante, que ele diz que o público dá sentido e realidade à obra. Ele é o espelho que reflete a sua imagem do autor enquanto criador. É fator de ligação entre o autor e a sua obra. O autor vai ser sempre aquele intermediário entre a obra e o público. E muitas vezes vocês já devem ter sentido, né, que você lê um texto muito gostoso e você diz, nossa, eu gostaria de ter escrito isso, porque eu sinto isso. Então você vai sentir essa ligação, essa conexão com o autor. E essa conexão do texto com o autor, ou mais do que isso, com
com o texto. Então, esse texto, eu digo a obra, né? Há esse vínculo. Se você pensa que você gostaria de ter falado isso, de ter escrito isso, você sentiu, é porque existe realmente esse vínculo. Então é esse vínculo que a gente está discutindo aqui, que o vínculo da literatura com o homem, da literatura com a sociedade. Então, nessa parte dos estudos literários, essa relação que a gente vê com o homem e com a sociedade é importante para você ver, você analisa dentro dessa perspectiva como que acontece a expressão artística do homem. A expressão artística, no nosso caso aqui, na área de letras, a questão daquela linguagem elaborada, trabalhada, artisticamente apresentada ao leitor, e como que ela vai refletir isso na nossa sociedade, como vai fazer essa influência do autor na obra e da obra do autor. Então, essa expressão sociocultural e artística é inegável quando a gente discute a questão das letras dentro de um contexto social. A literatura e o homem, a literatura e a sociedade. Agora, por exemplo, há uma perspectiva crítica, uma corrente crítica chamada pós-colonialismo, que justamente vai discutir, por exemplo, a questão da obra literária como, num período histórico, como ela serviu também, ela refletiu, melhor dizendo, interesses coloniais. Por exemplo, quando um autor europeu escrevia sobre uma colônia, ele escrevia de uma forma como se o não europeu fosse inferior, fosse um ser humano com menos, digamos, menos qualidades, menos inteligência, talvez, menos beleza do que o europeu. Isso é perceptível em várias obras da literatura inglesa num período de colonização, e é perceptível talvez até agora. Mas então isso revela também essa relação com o contexto da sociedade, com o contexto de uma época. E isso eu creio que ficou bem fácil na apostila, da maneira que está sendo apresentado, e eu creio que dá para entender, tem inclusive ilustrações aqui. Agora, se houver ainda alguma dúvida, a gente está aí para qualquer contato, nós vamos estar em contato, e é um prazer para a gente poder estar discutindo isso. Então, assim a gente termina essa primeira unidade, essa introdução, e depois vamos ver a segunda unidade, a unidade 2, que a unidade 2 já vai ser literatura e história, e a unidade 3, que é a literatura e ciência. Certo? Obrigado. Até mais então.